Olá, seja bem-vindo ao Fora de Sala, o seu podcast de fé, cultura e sociedade. Estamos falando aqui diretamente da Rádio Rádio Mídia. Estamos hoje no estúdio 32 da Rádio. Estamos aqui com o nosso querido Fernando e, graças a Deus, livres do Renan também. Estamos aqui hoje falando diretamente da Cinematográfica Atibaia. Muito bom. Que tem um cinema, fica bem no centro e 2 salas. Mas é bem legal o cinema. E só passa filme dublado. Só passa filme dublado. Estamos aqui com os nossos amigos. Do meu lado direito, eu tenho a honra hoje de receber o meu amigo e amigo dos gnomos, Felipe Santos. Prazer. Muito bem. Ali ao lado do Felipe, o meu amigo Pedrinho. Pedrinho. Opa, é nóis. Seja bem-vindo. E aqui também, Lucas Sabatier, o nosso PhD de sotaque holandês. Sempre uma alegria. Isso aí. Aqui ao meu lado esquerdo, o nosso host, Eduardo Ross, que vai voltar aqui agora. Eu não vejo Obrigado. Você fez muito bem. Você fez muito bem, já. Você realmente presta atenção na coisa do padre bater. Muito bom. Por isso que, como dizia o Arigo, não deixe perceber que você é substituível, né? Não importa, dá. Pô. Bem, muito bem. Obrigado, Joel. Já um substituto. Já chamo. Pronto. Não, tô frio. Foi melhor a minha, por exemplo. Foi melhor. Não, do Felipe também não ajuda. A sua foi bucólica, eu diria. Bucólica, olha, foi romântica. Século XVIII. Desce que negra. Foi bem típico. Eu vi você apresentando, eu vi aquelas folhinhas passando assim no veido. Exato. Muito bem, muito bem. Amigos. Deixa eu procurar minha pauta que ela sumiu, cara. Muito bem. Muito bom, obrigado, Joel. Volta com aquela coisa que a gente combinou. Okay. Como já dizia, a poesia Evonlande, pensador e brasileiro. Joel, muito obrigado, mas como já dizia o grande filósofo, pensador e acadêmico brasileiro, cada um no seu quadrado. É isso aí, não poderia dizer melhor, hein? Muito grande sabedoria popular. Mas, amigos, hoje o papo é sobre o que a gente vê quando o notebook fecha, quando os livros estão na cabeceira e quando o controle remoto vira aí o nosso... Quando as crianças já estão dormindo. As crianças estão dormindo, né? É a hora que a gente mais torce. Quando a novela da esposa acabou. É isso aí. O Palmeiras. O Palmeiras. Pois é. Nosso foco de hoje aqui, então, nessa conversa é trazer algumas coisas que podem ajudar você a trazer dicas, coisas que nós estamos assistindo, coisas que têm também nos ajudado a crescer e se divertir também, por que não, né? Corinthians. Não tá ajudando a divertir. Cara, isso não é divertido. Não é possível, né? Aliás, esse podcast, ele contraria todas as pesquisas de torcida do mundo, né? Porque você tem um flamenguista, um corintiano e 3 palmeirenses. É verdade, a minoria aqui se tornou maioria. Gostei! Porque, na verdade, esse é um programa de sabedoria, né? Então, já dizia a torcida que tem como mascote um porco. Mas assim, eu não sei se vocês sabem, mas todas as vezes em que eu precisava ver alguma coisa nova, interessante, curiosa e às vezes desperdiçável, eu perguntava para o Felipe Santos, né? Quer ler um livro, alguma série, alguma cultura inútil? O Felipe Santos vai saber, porque a gente não sabe até hoje como ele arruma tempo e hora para ler e ver essas coisas. É audiobook. Mas ele consegue. Felipe, diz não aí só pra isso, gente. né? A habilidade de fazer isso ao mesmo tempo com outras coisas. E né? jogando FIFA ainda. Tipo, dando um devocional na igreja, jogando FIFA. E de guardar a informação, que é o mais incrível. Que é o mais incrível. Felipe, conta aí pra gente, qual foi a última série ou filme que você viu e que gerou boas reflexões aí? Eu gostei muito de... Bom, para começo de conversa, nem sempre eu assisto buscando reflexões. É só para entretenimento. Reflexões vêm ao longo. Mas eu gostei muito da série que você recomendou, que foi Severance, que eu assisti com a minha esposa e eu achei um barato. Ruptura. Isso, exatamente, Ruptura. Conta um pouco pra gente como foi. A história de focado na história de um homem que ele trabalha numa empresa, essa empresa ela controla a cidade inteira.
ele chega no trabalho e ele é uma pessoa, ele sai do trabalho, ele é outra pessoa. Eles têm um chip no cérebro que faz eles esquecerem a vida de fora e a vida de dentro. Então toda a trama, ela gira em torno dessa dualidade e as outras pessoas que trabalham, e eles tentando entender como é que a empresa funciona. Então é bem interessante, foram 2 temporadas, já tem uma terceira que vai começar em algum momento aí. Essa é mesmo que o Josué falou? É, Ruptura. É mesmo. Tá. Quem que é Josué? Assim, É um amigo nosso, É um cara. amigo nosso que indicou essa série. Fica informal, assim, fica informal. tipo, alguém tá ouvindo agora. Josué, se você estiver Josué é um ouvindo, autor, lembra que a gente leva em filósofo, conta o que um você disse, tá escritor, bom? né? Aí alguém que tá do outro lado fala assim, o negócio é bíblico, deve ser o Josué da Bíblia. Então, nós conversamos sobre essa série, eu, Sim. você e o Lucas. Eu acho que Lucas vocês viu têm também. até mais reflexões para fazer do que eu, que lembro dos bodes, dos Os cabritos. bodes. Tem muitas leituras interessantes, a gente conversou sobre isso. 2 eu acho as principais, talvez é a proposta da série. A premissa De que vida profissional e vida pessoal são separadas, essa é a primeira, né? Dicotomia de quem você tem uma vida profissional, mas você tem uma vida pessoal e mantenha ela dividida. E os conflitos que vão surgindo no meio disso, né, Lucas? Quando eu assisti, eu tava tentando identificar se era uma crítica ao mundo profissional e como eu posso dizer, ao culto da performance e da produtividade, ou se era uma crítica indireta a práticas religiosas. Mas eu usei a palavra, né? Existiu já a palavra interessante, que é o segundo ponto. Eles tratam o trabalho como um culto. Isso, e eu acho que o mais legal da série é que ela evidencia um aspecto religioso desse mundo profissional. Para nós que estamos envolvidos na teologia, que faz uma leitura da idolatria do mercado de trabalho, da identidade que é colocada naquilo que se faz profissionalmente, isso aqui é pano para manga, né? Então eu acho muito interessante essa conexão entre as duas coisas, entre a crítica do mundo profissional e trazer essa crítica justamente para o âmbito religioso, né? Ou avaliá-la religiosamente. Eu acho que vale muito a pena. É muito legal. A própria infantilização no mercado do trabalho também, né? As pessoas são tratadas com festinhas de crianças, a festa do AFO, a diminuição da linguagem, eles têm que aprender a falar mais simples, a linguagem é muito sofisticada para o mercado de trabalho. Então tem os nossos personagens preferidos, né? O Bilt, Milkshake. Mas é uma cena maravilhosa, assim, temas de recompensa. Ele é forçado, ele é um homem criativo, muito culto, mas então tem uma cena onde ele quer adquirir um carro na organização e ele tem dois feedbacks que ele recebe. Um que ele fala sofisticado, difícil demais, e um que ele não coloca os clipes do jeito certo. Então tem um episódio onde ele se tortura colocando uma pilha de papel, aprendendo a colocar o clips como tem que ser colocado. Lembra muito o Charles Chaplin, né? No filme do Tempos Modernos. Mas e outro, quando ele se olha no espelho, ele vai diminuindo os adjetivos sofisticados, os adjetivos complexos para adjetivos cada vez mais simples. E ele se tortura para fazer isso. Agora, talvez uma reflexão de fé que nós podemos fazer sobre o Severance é aquela de que o cristão ele é chamado para ser luz onde ele está, e o cristão ele é chamado para falar do que ele crê onde ele está. Obviamente que existe a ética do antiproselitismo no ambiente de trabalho. Você não vai poder ficar gastando o tempo do seu patrão falando da sua fé dentro do seu ambiente de trabalho. Isso é uma coisa extremamente antiética, mas você cria relacionamentos que te possibilitam, depois do ambiente de trabalho, você tratar isso com a pessoa, falar da fé, você abençoar a pessoa e do ambiente de trabalho abençoar da forma, por meio do seu testemunho. Só que quando o Severance ele mostra um mundo, como uma alegoria do nosso mundo, em que o seu trabalho ele exige que aqui você é uma coisa, lá fora você faz o que quiser, aqui você é uma coisa. Mas ao mesmo tempo, no mundo totalmente hiperconectado do WhatsApp que toca 11 horas da noite, o seu trabalho quer mandar em você até quando você está fora do ambiente de trabalho.
Então você começa o seu trabalho exige de você uma identidade múltipla. Você pode ser uma coisa lá fora, mas aqui dentro você é outra. Mas ao mesmo tempo o seu trabalho invade o seu espaço pessoal às vezes e você começa a sua identidade ela fica totalmente atrelada ao seu trabalho e você perde oportunidades de ser quem você é em Cristo no seu ambiente de trabalho, mas você também começa a perder a oportunidade de ser quem você é em Cristo fora do seu ambiente de trabalho, ou você cria uma identidade totalmente dicotômica em que você vai perdendo aquilo que Deus te chamou para ser e nesses dois ambientes, o que não é legal. Essa relação é uma relação desigualmente covarde, né? Porque esse culto ao trabalho, inevitavelmente, ele é levado, como você falou, para dentro da casa, da família. Mas a família não pode ser levada para dentro do trabalho. E isso que você colocou é tão legal que tem um personagem numa cena épica de um dos programadores. Não dando um spoiler, mas enfim. Tem uma hora em que uma das esposas conseguem conhecer a identidade do cara que está dentro da empresa. Então ela não conhece mais o marido que ela está todos os dias, ela tem a oportunidade de conhecer o cara lá dentro. E diferente do cara em casa, que é um pai ausente, um marido fracassado, um marido que não dá atenção, a identidade da empresa é altíssimo rendimento. É um cara bem sucedido, é um cara com alto rendimento, é um cara que tem fluente altas conquistas no trabalho. Então, o diálogo deles, preste atenção se você assiste essa série, é profundíssimo. Porque a esposa começa a se apaixonar pela identidade do cara dentro do trabalho. E o casamento dela é uma droga, porque o cara dentro de casa não vale nada. Sim. Mas no trabalho ele é confiante, ele é bem-sucedido. E nessa lógica, se a esposa fosse a cliente dele, seria ótimo. Exatamente, exatamente. Então vale a pena Disney+, Disney Plus, patrocine a gente, tá bom? Vale a Plus pena. é mais? Apple. Plus é Na mais. Apple. Na Apple, Mas né? a Apple, se quiser patrocinar também, não tem problema. Exatamente. Tá bom? E aí, Joel, Pedro, o que vocês têm visto aí? Corinthians. Eu vi Superman. E aí? O Lucas viu ontem. Você viu? Vamos falar sobre Superman. Eu vi na sessão das 9h30, depois do culto da noite. Olha que legal, cara. Ou seja, você viu falou de um Cristo na igreja e foi ver um Cristo. Na verdade, eu saí do capitalista cu, daí depois. um cara da igreja, a serviço do diabo, chegou pra mim e falou: Pastor, vamos ver o Superman agora? Minha esposa já olhou fulminando. Aí, como eu não ligo, eu falei: vamos sim, vamos. Você não liga naquele momento, mas depois você se arrepende profundamente, não é? O Serginho da nossa igreja tava do lado. Que horas? Ó, a esposa dele olhou pra ele e ele teve medo. Ele não foi. Assim, ô Joel, uma vez que você não é um jovem que consegue ir para um shopping assistir o cinema às 10h30 da noite. E chama-se férias escolares dos gravar um filhos. podcast de manhã virado, já que você não tem mais 18 anos, conta pra E que gente. fique como claro é que não é foi. de mim que estamos falando. Não é de outro jovem. Não é de aqui no Pedrinho. grupo. Não é de Pedrinho. De Lucas Existe um espírito adolescente aqui no nosso meio. Depois de um jogo azedo do Palmeiras, o cara, vamos pro cinema. Joel, conta aí suas impressões pra gente. Não, cara, filme bom. Você também gostou? O Lucas estava de filme é mau humor. bom. porque 6,8. Ele tava de mau humor. 6,8. Tinha o empate azedo do Palmeiras, foi ver o filme depois. Assim, eu acho que a grande lição que eu aprendi, discutindo até com o meu menino, voltando, né? Não sei se é assim que você enxergou também, é ver o Superman nessa lógica da fraqueza, né? Isso aí. Ele tem lá, eu não vou dar spoiler, né? Mas tem todo o esquema lá daquela famosa mensagem dos pais, que está sempre picotada em todos os outros filmes, e ali eles decifram, né? E fica, parece meio subentendido se estava certo ou não, se aquilo era real ou não. Mas a discussão dele com o Lex Luthor é exatamente essa. Chega uma hora que ele até diz, né? Eu também tenho medo. Quando eu acordo de manhã, eu também coloco um pé na frente do outro, não sei o que vem depois. E até o final, a cena pós-crédito, eu não posso falar da cena pós-crédito. Não fala. Não fala não. posso, Não fala não que eu vou te chutar aqui. Basta Não posso. Tentando alcançar. Mas enfim, eu acho que a grande questão tanto é que mais pro fim, os pais humanos dele ganham uma proeminência na vida e na formação dele até muito maior do que nas outras edições do Superman, né? Mas eu acho que o que ficou, para não ficar dando spoiler, porque é difícil falar sem dar spoiler, é esse Superman que ele tem fraco, embora ele seja um super-homem, né? Embora ele seja um alien cheio de superpoderes, ele aí
crescido e criado no mundo dos humanos, ele Ele é tocado pela finitude dos pela homens. finitude, ele lidou com essa fraqueza. E aí não tem como dar spoiler. E o problema do Lex Luthor contra ele, aquela compulsão louca que o Lex Luthor tem contra ele, é, na verdade, o medo da fraqueza que ele carrega. Né? isso aí. Ele gostaria de não ter... A força do Superman denuncia a fraqueza do Lex Luthor, né? O Lucas não pegou essa leitura, mas eu acho que essa leitura. Eu faço Não essa tem leitura nada a do ver com o filme que você também. O Lucas não viu, mas eu fui ver o filme, eu confesso, cheio de Desculpa, preconceito. a hora que os pais... Aparece aquele filme dos pais... Quando o 4 diz, quer ver o filme dos seus pais? Em todos os outros filmes aparece o quê? A mensagem. É isso aí. Agora aparece a infância dele com os infância pais, dele, cara. com o significado. E o Pois pai é. era o quê? Manteiga derretida. É isso aí. Ele aprendeu com o pai ser um cara que Exatamente. chora, que sangra, que... Essa pra mim é a discussão. É. E eu fui ver o filme, assim, muito Você cabreiro. precisa fazer filosofia, cara. Não, o Lucas tá vazio. Vou chutar a crítica literária, né? Porque o que vocês fizeram agora é o que qualquer pós-modernismo na crítica literária faz. Tipo, cara, vocês tiraram o que vocês quiseram do filme. Não, mas Tudo bem, tudo bem. Sabe por quê? Gente, cada merda tava certo. A gente que não entendeu ele direito, Mas entendeu? o problema é que fizeram isso. Se você for ler o noticiário geral e as críticas, a cultura woke se apropriou do filme. Isso, Todo exatamente. mundo tava falando, não, é a história de um refugiado. Eu nem li isso o daí, então eu Superman fui é um livre. imigrante. É uma livre. crítica contra o imperialismo do mundo. É como se ele tivesse saído da faixa de Gaza. Não é essa a promessa Cara, do filme. não, e Não é. e aquela coisinha no final, quando o Incrível foi lá frente do prédio, fala pra ele, mandei mal de novo. É isso Superman aí. manda mal, Mas cara. essa pra mim é a discussão. A discussão é, nós precisamos de um salvador. Não Todos gostei desse precisam de um Superman, não. salvador. É Não- muito não bom. Gostei, não gostei desse Superman, não. É mais um herói que foi transformado num cabra frouxo aí por Hollywood. ele não é basicamente. frouxo. Eu fiquei com muito medo do que ia vir agora. É a discussão. Porque a ideia é... Ele poderia dizer que ele é frágil. Ele é um Ah, homem. não, É isso aí é palhaçada de cultura woke do século XXI. Superman é sinistro, ele bate em todo mundo, ele é perfeito, é igual... Não chora. Daqui a pouco o Batman vai vir. o Batman. Esse é o Daqui a pouco Batman ele vai botar morreu, roupa Batman branca no matou ele. Batman, pô. É aí que eu entro na discussão. Daqui a pouco o Batman Porque eu vai acho que encarar. Daqui a pouco o Batman vai virar o Cavaleiro da Luz. Daqui a pouco eles vão querer humanizar o Wolverine e o Deadpool. Não, aí não dá. Já engordaram o Thor. e flores. Já engordaram o Thor. Ah, tá doido, meu. Mas eu acho que esse é o Colocar um debate. Deadpool que lê a Bíblia. Pô, recita Mais cheio. devocional, né? Daqui a pouco o Galactus vai ser um evangelista. Pô, daqui a pouco o Thanos vai ser. Ah, não dá. Mas eu acho que esse é o debate. É que tipo de salvador que a gente precisa. Porque o filme debate, mas e se o Superman for mal? E se ele for um imperialista Mas aí enviado existe o para Brain. dominar o mundo? Mas Esse existe é o o debate. Para. Aí é spoiler feio. Ele- Para. Não. spoiler, a Aí gente é- avisou que ia ter spoiler. É, nesse é episódio. spoiler Ah, Mas, se Então, ele mas é é aí que tá. Não esse é o ficou debate. claro se ele não é. tô Mas indignado. o já. filme era real. O É. debate é que o filme que é. Ele foi Você enviado. assistiu? Na sua opinião, a parte que foi decifrada da mensagem é verdadeira Era ou não é? verdadeira. Eu também entendi Esse é o isso. debate do filme. Eu entendi isso. Ele foi enviado Isso. para colonizar a Terra. O pai dele não era esse bonzinho. Não era o bonzinho. E aí a dúvida É. é: se nós dois temos aí, um ser. Boiando e. Né? É, Aí vai eu ver, falei, bom, vai mano, ver. é bom. E aí o filme reflete: se a gente tem um ser todo poderoso, cheio de poder, que pode nos dizimar com um sopro e ele vai nos dominar, esse ser é perigoso. Porque a Lois Lane vai lá e fala, eles forjaram aquela mensagem. Ele fala, e a não, Liga fala, a mensagem não, é é verdadeira. real. É e a real. Liga que falou. E aí o debate é: a gente não precisa de um Liga da Deus Justiça? todo-poderoso. A gente É, precisa a de um Liga, Deus como humano. chama a Liga do que mesmo? É a Gangue da Justiça. Gangue da mas é o nome que eles inventaram lá de babaquice. Mas eu acho que esse é o debate. Lucas não foi. Fala pra nós aí. O que Cara, você eu tô achou? muito mais empolgado pra ver como treinar o seu dragão do que ver esse filme. Smurf. Cara, Não, mas eu tô muito curioso, uma vez que ele foi o terceiro que assistiu, o que, não, que ele eu viu? quero muito. Ah, eu quero Ele ver, deu eu nota quero ver a 6.8. terceira Mas eu temporada não, li, de Fundação. eu não li nada sobre o filme antes de ir. Eu li Tá. muito sobre o filme. Eu não li Eu nada. também não li nada. Então vai, fala. Eu acho que tem algumas lições interessantes, né? Então a primeira delas é que origem, Tipo, ele começa dizendo que não gostou. Entendeu? Tem Origem. algumas lições interessantes. origens importam. Porque essas origens apontam para determinados propósitos. E a gente faz as leituras dos cumprimentos desses propósitos a partir dessas origens. Então isso é algo para você considerar quando você for assistir o filme. Outra coisa tem a ver com dominação e governo, né?
existe um Teor determinado... político no filme. Não sei nem se é político, eu tô falando sobre dominação e governo no sentido do coração mesmo. Existe no sentido relacional, em como a gente lida com as outras pessoas. Mas no início do filme eu achei que a discussão ia para essa geopolítica do domínio mesmo, quando tem aquelas guerras. Mas não tá. Eu achei que ia, mas depois não foi. Não está desconectado de guerras e política mesmo, né? Tiago 4 não deixa a gente fazer essa desconexão completamente. Mas existe um determinado tipo de governo que que se impõe por poder, que se impõe e subjuga as pessoas. Existe um outro determinado tipo de governo que é por amor. Né? Quando você faz o contraste desses dois, nós vamos todos declarar com base no Evangelho de que o amor vence. Né? Não para citar Rob Bell nem coisa do tipo. Mas Deus governa por meio do amor. Né? Quando a gente pensa na necessidade que a gente tem de um Salvador que seja homem, na verdade eu diria que a gente precisa de um Salvador que seja homem, mas a gente não precisa de um Salvador que seja somente homem. Ele precisa ser perfeito. Ele precisa ser intocável. Ele precisa ser todo-poderoso. A glória do Evangelho é que esse Salvador, esse Deus todo-poderoso, intocável, impassível e por aí vai, imutável, ele se faz um de nós. Né? Então você tem no Evangelho a boa notícia do Superman antigo, né, Felipe? E a do Superman novo. Então você tem o melhor dos dois mundos, porque é de fato o melhor dos mundos. Né? Essa foi a leitura que eu fiz. Para mim, o discurso dele no final é exatamente isso. Mas a leitura... Sim, eu sou poderoso, mas eu sou humano. Mas a leitura que ele está fazendo é uma crítica do Evangelho a isso, né? Sim. Claro. Não é necessariamente ele está extraindo isso, né? A minha crítica maior tem a ver com uma frase central do filme que coloca que é subjetivista ao extremo, né? Que fala que você se define, ou você define os seus propósitos, não a partir de onde você veio ou de quem você é, são as suas escolhas e as suas ações que te definem. Então você faz para ser. A busca do sentido Pensando está É extremamente niilista, né? Pensando filosoficamente, o Superman é niilista. Eu acredito que nós devemos ser para fazer. Né? Nós fazemos aquilo que nós somos de fato. Quando não fazemos aquilo que deveríamos fazer, mostramos que não somos o que deveríamos ser. Precisamos ser recriados. Né? Então, essa tentativa de auto-recriação... Agora tem uma discussão. Mas uma pergunta importante. Para mim essa tentativa dele se criar, se distinguindo das suas origens, para mim isso aí é perigoso. Com certeza. Mas uma pergunta muito importante e profunda. O filme é bom? 6.8. 6.8. Não, mas contexto. Eu diria no gênero. O corte do Snyder do Batman é muito melhor. Vai ser melhor. Mas como eu falei pra vocês, são ridículos. Mas deixa eu fazer uma ressalva. Eu não gosto de filmes de super-heróis. Eu tenho dificuldade. Nem Vingadores? Não rola, pra mim não rola. No gênero é um dos melhores desde Vingadores. Precisamos definir. Do gênero... Mas o Thunder... nível Endgame, né? Não é nível Endgame. Mas desde Endgame é o melhor que já tivemos. Com certeza. Mas o Thunder que teve agora, cara. Qual? O Thunderbolt foi bom. Eu não vi. É bom? Qual? O Thunderbolts. Foi bom. É bom? Que filme é esse? Não faço ideia do Os que Novos seja. Vingadores ali. Eu não vi. Foi bom. Que dá ter filho adolescente. Agora, deixa eu te dizer um negócio. Diga. Tem uma discussão no filme, que eu acho que aí é beira a questão geopolítica, é muito atual para o nosso tempo. Que é quando eles... Tem uma guerra lá, né? De uma nação dominando um país mais fraco e tal. E sem recursos, porque eles querem pegar petróleo, coisa muito atual. E toda vez que os caras tentam dominar, o Superman sai dos Estados Unidos, vai lá e dá um pau nos caras que estão tentando dominar e não deixa dominar. Só que com isso ele cria uma crise global, diplomática, porque ele é americano, né? Nossa, mas isso acontece desde a década de 80. Então só que daí eu tô esperando os caras acharem as armas escondidas até hoje. Só que daí a Lois Lane faz uma... Como o Felipe, esse é sua área, né? O Felipe tá se lamentando. Só que daí a Lois Lane faz uma entrevista com ele, tem uma discussão muito interessante, porque na lógica dela de repórter cara, existem tratados internacionais, fronteiras, você violou. Como que você chega voando no lugar... E na cabeça dele, a lógica dele é, ninguém pode matar o outro. Se tem um mais fraco sendo destruído pelo mais forte, eu vou lá e defendo o mais fraco. Independente de quem ele for. Né? Independente se tem tratado, se tem fronteiras, se tem espaço aéreo
Então, essa é uma discussão muito atual. Muito atual. Então, a gente tem que ficar aqui no sofá de casa assistindo jornal e assistindo um povo mais fraco sendo arrebentado por uma nação mais forte, e é política. Essa frase que você falou que ninguém pode matar o outro que está no debate, esses dias eu vi um vídeo daqueles feitos por inteligência artificial, o repórter pergunta, entrevistando pessoas em Gotham, aí ele vira para a pessoa e fala assim, para uma moça, o que você acha da política do Batman de nunca matar ninguém? Ela falou assim, totalmente a favor. Ele deixou o Coringa viver, o Coringa fugiu de Arkham e matou meu ex-namorado que eu não suportava ele. Boa, cara. Não, mas eu acho que isso daí é uma coisa pra gente pensar, porque a gente pode, de alguma maneira, normalizar o mal. Sim. Né? Politizar o mal. Politizar o mal. Então eu tô sentado no sofá. Guerra sempre é mal. Isso, a guerra não tem lógica. Eu tô sentado no sofá comendo, vendo uma nação frágil sendo destruída por uma nação que tem foguete, que tem isso, tem aquilo, que tem míssil, e eu tô aqui falando, é política. Não, é maldade. Foi isso que deixou o cara de outro podcast aí essa semana, não sei se vocês viram, ele recebeu algumas ativistas no programa dele, que justificou o ataque, o terrorista lá em Israel, e aí ela dizia que foi um ato de resistência política. Ele ficou, ato de resistência política? Minha esposa estava vendo gente morreu ali. E dos dois lados estão errados, dos dois lados estão errados. Nunca é normal. Porque a guerra não tem lógica, né? Exatamente. Por falar em guerra, eu tô assistindo uma série, chama SEAL Team. É uma série de 2019, ela tem... lançou a 6ª temporada agora. Muito legal, conta a história de uma unidade dos SEALs da Marinha dos Estados Unidos. E conta as missões que eles fazem, tudo assim, né? Mas boa parte da trama da série mostra como eles perdem a sua identidade quando eles estão em casa. É muito louco, isso é muito legal. Quando eles estão no Afeganistão, no Paquistão, na China, nas Filipinas, numa guerra, numa missão, cara, extremamente violentos, valentes, fortes, a família deles está ali, o grupo deles é muito íntimo, e quando eles voltam para casa, eles bebem, usam drogas, eles estão se divorciando, eles não conseguem conversar com o filho, eles estão passando por dificuldades e tudo mais. E mostra como o trabalho deles, eles se justificando a todo momento, né? Por que eu faço isso? Porque existem homens maus no mundo, eu tenho que ir lá acabar com os homens maus. Existem homens maus no mundo, tem que acabar com os homens maus. E ontem eu assisti um episódio de uma cena que mexeu muito comigo. Acontece uma cena, uma família de um dos caras que é o principal da série ali. A família se reconfigura totalmente por causa disso. Não vou contar porque é uma coisa importante. E ele não vai numa missão, e o grupo dele vai. E um cara substitui ele no grupo, na missão. E ele era o líder da equipe e o cara morre. Ele era um amigo dele, o cara morre. E aí ele recebe ligação do comandante, fala assim, cara, você precisa ir lá contar pra esposa dele que ele morreu. Aí ele vai, põe o terno, a roupa, a farda de gala, né, tudo, e a filha chega no quarto e fala assim, onde é que você vai vestido assim? Você só vai fazer 2 coisas. Aí, ou você vai ganhar uma medalha, ou você vai dizer que alguém morreu. Nossa. E ela falou assim, eu vou dizer que o tio tal morreu, era o pai da amiguinha dela, né? E ela vai com ele tudo, ele consola a mãe e tudo mais. E aí ele disse pra mãe, falou assim, o seu marido morreu porque eu não fui. Ele foi no meu lugar. E aí ele volta pra casa, e essa filha dele tinha muito problema com o trabalho dele e tudo mais, odiava ele porque ele nunca tava lá nas festinhas, tudo. E a filha olha pra ele e fala assim, eu entendi hoje. Aí ele entendeu o que, filha? Ela fala pra ele assim, eu entendi o porquê você faz o que você faz. Eu sempre achei que era sobre você. E a mamãe sempre disse que era sobre você. Que se você largasse esse trabalho, você deixaria de ser quem você é. Aí ela olha pra ele e fala assim, você faz isso por causa da gente. Você faz isso pelos outros. É o ideal americano das Forças Armadas, né? Obviamente, eu tô fazendo aquilo pra servir e tudo mais. Mas o grande diferencial da série pra mim é mostrar o quanto esses caras, eles perdem a identidade deles quando eles estão aqui e não estão lá. Eles são aquilo. Tem até uma discussão de um deles falando sobre o que é família. E eu olharam para ele assim, família são os meus irmãos do meu batalhão. E ele fala isso na frente de um filho, que ele perdeu a festa de aniversário. E, ou seja, o filho é menos importante naquele momento do que aquele grupamento dele, né? Então tem sido um baita desafio, porque é uma série legal, tiro, missão, tem umas resoluções muito legais. Bom. Mas a trama o quanto... Essa foi uma lição que eu tirei para mim, né? O quanto o nosso trabalho, às vezes, impacta a nossa família e a gente não percebe. Como o nosso trabalho impacta a nossa família diretamente. Quanto às vezes a nossa família não entende o que a gente faz, o porquê a gente faz, o sacrifício que a gente faz, o quanto às vezes o nosso trabalho é sobre nós e não sobre os outros, né? Então tem sido uma série muito legal, estou curtindo muito. Que bom. Fernando, quanto tempo de gravação nós temos? 29. Dá para fazer um pouquinho mais. Mais um.
Vamos falar um pouquinho de lista de filmes. Fala alguns filmes que você gosta e que você recomenda, e porque bem breve. Assim. Eu vou falar da Marvel. Fala de um. Um filme. Um filme. Casablanca. Nossa, maravilhoso. Fenomenal. Melhor roteiro, dizem, melhor roteiro da história velho. de Hollywood. É muito velho, mas é muito bom. É muito velho, mas é muito legal. Forrest Gump. Ah, isso é bom. Muito bom. Muito bom. As 10 coisas que eu odeio em você. Maravilhoso. No Gente Felipe de Casablanca. Esse você assistiu com a sua esposa. Muito rápido. Não, é baseado na Ele que megera escolhe, não é? domada do Shakespeare. Maravilhoso, verdade, Mad Max, verdade. Estrada da Fúria, melhor filme da década passada. Cara, eu nunca gostei Já de Mad vi Max. Eu inúmeras não entendo vezes. Mad Max. Cara, eu vi eu vi o Estrada da Fúria, eu acho. Interestelar. Não, é um clássico. É um clássico. Clássico, genial. Você, Edu? Cara, eu por conta de um problema chamado filhos, eu não tenho visto tantos filmes, porque a gente não tem 2 horas em casa a mais para poder ver algo, né? Então a gente tem visto muita série. É melhor começar de novo, né? Não, senti por Você você sentiu, agora. né? Vai passar. Tá. O Jojo tá Vai colocando a mão passar, de né, vai amigo? passar, vai passar. Eu senti sua dor. A gente vê séries, então a gente viu essas séries que a gente comentou. Uma que a gente encerrou agora foi o conto de Aya, o conto da Aya. É bom? É muito bom, Vou pôr na minha embora lista aqui. ele perca um pouco o ritmo, né, Terminou? Lucas? Terminou. Acabou. Vai É vir uma alguns crítica a um spin-off. fundamentalismo religioso exagerado. Ah, é aquele das é mulheres do crítica. Chapéu Ah, tá. É sei. uma crítica da Tem religião. alguns exageros, mas tem muita Mas é a uma religião crítica sem muito- evangelho. É uma crítica que a gente, como cristão, precisa ver e ver como é muito tênue a linha onde a gente trata a religião sem Cristo, governo com Sharia, né, com teocracia, com reino redimido com reino real. Então, em tempos Como políticos seria e uma de eleições, teocracia, uma suposta teocracia governada por homens, né? é isso aí, é governada cruel. por homens. E muito bem feita. Ela nasce de um livro de uma escritora progressista, e acho que aí vem a nossa habilidade de ouvir críticas do outro lado, né? Ela escreve esse livro, quando ela vê o Ronald Reagan assumir o poder e vê uma tendência ao conservadorismo nos E Estados acabar com a Unidos. cachaçinha da galera. É isso aí. Ela escreve, então, um livro onde isso aconteceria de fato. Para vocês terem uma ideia, o país refúgio dos americanos se torna o Canadá. Tipo, um dos países mais progressistas que a gente conhece. Mas ainda assim, por mais que sim, o filme tem uma pegada progressista, a série, né? Tem uma pegada, mas é uma crítica que a gente precisa, Legal. como cristãos, estar dispostos a ouvir. Eu acho que é importante. Eu também, como você falou, eu não assisto tanto filme assim, não sou tão cinéfilo, acabo assistindo mais séries. Aí, pra eu ter um filho também pré-adolescente, eu assisto muito Marvel, e eu também gosto muito. Você gosta de Gosto Marvel. muito. Mas essa série que eu tinha comentado com você antes, Paradise, eu acho que também tem muita coisa interessante pra gente discutir, Vou colocar aqui. né? Essa ideia de quase que uma realidade disfarçada, né? Será que o que a gente está vivendo é exatamente o que a gente deveria estar vivendo? Será que o lugar que a gente habita porque escolheu habitar ou porque alguém escolheu por nós? Né? E lá do lado de fora tem algo para se viver e que eu não estou vivendo por interesse de alguém, né? Então, essa coisa quase da manipulação da sociedade, né? Então eu achei muito interessante. Cara, pensando na Marvel, que eu sou muito marviano, e essa é uma das minhas dificuldades de assistir Superman também, porque eu não acho que a DC é uma heresia, né? Mas A DC tem os melhores vilões, a gente precisa concordar. Talvez. Vilões, eles sabem Talvez. fazer Não, bem. a DC tem o Batman, só isso. Isso aí não precisava de mais Já é nada. do Batman E os que eu não vilões do curto Batman. Os muito. vilões do Batman. Mas são incríveis. São Mr. tanto Freeze. Dá pra aquele- gente fazer, ridículo. dá pra gente fazer um episódio debatendo cada vilão do Batman. Agora, tem uma série na Marvel Teste que de essa... personalidade. Teste de personalidades. É Tem isso uma aí. série na Marvel que essa merece discussão, interesse, que é a WandaVision. Ah, com certeza. Essa é uma série... Claro que você tem que conhecer a história, você tem que ter acompanhado algumas coisas. Enxergar onde é que ela se encaixa no ar. Isso. Mas o que acontece naquela cidade... Acho que é o que eu mais gostei de A tudo dor da da Marvel. perda dela. Aquilo é aquela discussão... Do Claro, luto. Série sobre luto, né? E depois, o que vem depois do próprio série, o filme do Doutor Estranho, com a menina lá... A loucura. Como ela chama? Mia Chaves, né? A menina... Multiverso da loucura. Aquela menina que passa dos multiversos, tem o poder de passar de um multiverso para outro. eu não no filme. Essa eu não, Que é a não continuação consegui chegar. da WandaVision. Aham. Que é Tem que assistir WandaVision pra entender esse filme do Doutor Estranho?
Tem, cara. Tem, Tem. cara, tem. Até a cena principal Agora tem que entendi assistir. porque eu nunca entendi o filme Multiverso da Loucura. Esse é o Então, problema. Você mas tem que a- assistir você não sabe de onde 37 puxar o filmes. então, mas a cena Antes de final, assistir quando o- a cena final que é com a Wanda, né? Porque o filme é meio Wanda, meio Meio Doutor Estranho. Doutor Estranho, né? Aquela ideia de cair na real que a realidade que eu tô buscando não é minha. É uma realidade inventada, né? É quase que a redenção dela no filme do Multiverso da Loucura. Então eu acho que vale. Essa é uma série que vale a pena a discussão. Legal. Muito bom. Lucas, Filmes. filmes ou séries? Bom, eu gosto muito de Fórmula 1. Então eu gostei muito do filme da Fórmula 1. Fui assistir. Fenomenal. Muito, É muito mesmo? bom, cara. Assisto Drive to Survive por conta de todos os aspectos psicológicos relacionais envolvidos no mundo do... O documentário sobre a vida... Documentário não, o seriado sobre a vida do Ayrton Senna me fez... Muito bom. Me emocionar, porque era muita realidade ali do começo. A Mônica assistiu, da falou que é década de fantástico, eu não 90, assisti. Eu acordei A série ou o documentário? Existem as duas coisas. ok. Eu tô falando da série. Tem o Ok. documentário que é o Em filme, qual né? streaming que tá certo? Tá na Netflix. Né? Série Netflix. A Mônica falou que chorou também, cara. E eu acordava de madrugada para ver o Senna correndo no Japão. Então, a representação da cena ali me trouxe para a minha infância de volta, né? Agora, filmes, os filmes que eu gosto, que eu assistiria várias vezes, tem a ver com música. Então, La La Land. La La Land. não só a música, mas a história dos Miseráveis, para mim, é Miseráveis. A nova versão, É, maravilhosa. com o Jill. A Anne Hathaway cantando Ah, e com I Dream o- a Dream. Você já assistiu o Som Hugh do Jackman. Coração? Hã? Aquele Som do Jackman. Coração? Hugh Jackman. O cara é um Jack- artista Não, é um absurdo. filme sobre Aquele música. outro, o Gladiador. Já assistiu esse filme? Da menina Ah, lá, da menina? da família Sim. surda. Isso, Cara, aquele filme é maravilhoso. maravilhoso. O Som do Coração. Esse filme, vale a Som do pena. Coração. Daquela uma menina que ela ouve, mas ela é de uma família de surdos. O pai, a mãe e o irmão É são fantástico o surdos. filme, fantástico. E ela é voltada pra música e tem um professor da escola que incentiva ela. Então, cara, o filme é maravilhoso. E a luta da mãe também, né? De aceitar a menina e tal. Muito bom filme. Querer falar e ouvir, não conseguir, né? Agora, como que chamou o Greatest Showman em português? Ah, o Rei do Show. Rei do Show. Pra mim também é um Jackman, Ótimo. de Hugh novo. Jackman. outro filme Mesmo ator de mesmo ator Os Miseráveis. dos Miseráveis. E assisti essa semana com a minha esposa o Ainda Estou Aqui, filme brasileiro. Excelente. Que Bom também, retrata bom ali também, muito bom. a história. Agora, pensando em cinema que tá lá ainda, o Fórmula 1 vale a pena ir, né? Vale a pena. Nem sei se tá, acho que ainda tá. Muito melhor do que o Superman. Se você tiver que escolher. Não, como filme eu é não melhor. vi, Não, eu como não filme vi. é melhor. Espetacular. Como filme é melhor. Não vi. É que o Superman tem toda uma aura em torno, né? Mas como filme, é muito bom o filme. Você ficou pra ser nos pós-créditos do Superman? Não. Tem duas. Isso você tem que Eu queria pesquisar. saber só como ele chegou em casa se tivesse ficado, né? Não, era tarde, eu precisava dormir. Tem duas cenas. Eu só vi uma. Vocês viram Oppenheimer? Eu não vi ainda. Eu não assisti. vi ainda. Bom. Bom. Interessante. Já viram Barbie? Vi. E tem uma discussão boa. Interessante, cara. Fui ver com meus... Parece Eu ridículo sabia que todo falar mundo de ia ficar Barbie. conversando É. disso, eu fui falar com com meus Felipe, filhos. eu ri da sua proposta. Não, mas é muito legal, cara. Mas, Interessante. gente, é incrível como ele é maravilhoso. Ele vai de Barbie a Oppenheimer. Cara, mas não é um filme mesma babaquinha fase, não, né, assim. Felipe? Não é um filme Não, tem babaquinha umas não. discussões de Tem umas- masculinidade né? ali. Tem. de Identidade, todo mundo mundo perfeito, né? Mundo perfeito, é. Mundo plástico, sobre né? isso, plástico, isso. É muito legal a Barbie. Muito Bem. legal. Olha, Amigos, diga, Eu tô Pedro, lendo diga. Cortiço de novo. É mesmo? Da Luiz A Luiz Mas a gente Azevedo? não tava falando mal do Olha, Cortiço em um episódio aí. Mas eu... Cara, eu eu tenho tenho que falou ler- almoçando, então Almoçando. almoçando. Eu tô retomando algumas leituras brasileiras. Eu li pela primeira... Cara, eu tô escutei, lendo. na verdade, indo e voltando de São Paulo, o Alienista, do Machado de Assis. Eu nunca tinha lido. Alienista, é. Cara, é interessante. É É bom muito legal também. Mas você revisitar aquele Brasil lá é assustador, cara. Aquele Rio de Janeiro, né? E ver quanta coisa tá aqui ainda, né, cara? Isso que eu falava, Felipe. Fala, você tem lugar de fala. Eu tenho lugar de fala, né? Sobre suas perspectivas sanitaristas no... Ah, cara, o Rio de Janeiro é... Mas a questão racista também, muito forte, né, cara? Muito... da própria do abuso da sexualidade, do jogo. Daí a questão sexual é pesadíssima. Mas foi escrito o que agora, recente? Amigos, é isso. É isso aí. Bom, gente, vocês viram, tiveram aqui um pouco uma dose do que são as conversas do Será Fora que de quem tá Sala. assistindo acha que E sobra como tempo sair. de ler a Bíblia?
É verdade. Ó, a gente gravou 3 episódios que a gente não abriu a Bíblia. A gente precisa gravar 3 episódios depois. Abrindo a Bíblia agora. É Abrindo a verdade, Bíblia. é verdade. Eu gosto Os muito, temas eu bíblicos. falo pra Bela e pras crianças muito isso. Eu acho que toda história tem ecos da redenção. É isso aí. Então eu tô sempre tentando entender as histórias que eu tenho acesso, seja no livro, seja em seriados ou filmes, tentando entender como que ela trata de origens e propósitos, como que ela me apresenta o bem e o mal. Ecos aonde da que tá criação, ecos da queda e ecos da redenção. Aonde Zack que tá Ismael fala muito sobre crise, isso. aonde que tá a crise e aonde que tá É a metanarrativa. solução Claro. dessa crise. É isso aí. Então, As tudo histórias isso se aponta- resumem a isso. O O que é bom, Superman. o que é mal aqui. Exato, de onde vem nossa esperança, como isso Exatamente. nos lembra, ou é uma Exatamente. história fragmentada daquilo que a gente É, conhece o como meu, história, o meu próprio grande menino, história. quando ele estava comigo domingo no cinema, antes de revelar tudo, né? Tem uma hora que ele fala, né? Fui enviado para servir a humanidade. E aí o meu menino na hora já fala, pai, tipo Jesus, né? Olha só. Então você tem Sobre essas... um detalhe sobre isso que vocês falaram agora, para minha última fala aqui, espero. Talvez quem está ouvindo ou assistindo esse podcast pode estar se perguntando, poxa, mas os caras são teólogos, os caras são pastores, eles não têm coisa melhor para fazer do que ficar assistindo esses vídeos, esses filmes, essas séries que muitas vezes têm linguagem obscena, tem cenas inapropriadas. De fato, a linguagem obscena e as cenas inapropriadas eu tenho certeza que ninguém aqui gosta, mas quando a gente fala sobre a nossa experiência literária, nosso gosto pelo entretenimento, porque isso também é entretenimento para a gente, isso é parte natural da vida. Sim. As pessoas, nós Não não precisa precisamos... descolar da realidade. Exatamente. Nós podemos nos entreter, nós podemos nos divertir. Não precisa falar para ninguém que com responsabilidade. isso. E isso também traz elementos para o nosso trabalho. Com certeza. Porque uma coisa que meu padrasto, ele me ensinou há muitos anos, né? Meu padrasto, ele é médico, ele está hoje com 92 anos, e ele sempre foi uma pessoa que leu muito. Leu de tudo, mas lê muita romance, muita história, muita coisa. Ele falava para mim que, Felipe, quem trabalha com pessoas tem que aprender a ler livros, literatura em geral e tudo mais, Pra porque entender e conhecer as pessoas. quando um autor escreve, ele tá colocando algo ali que é muito humano. Quanto mais você entra em contato com a experiência humana por meio da literatura, por meio hoje dos filmes, das séries, Por meio que da nós vemos, arte, de maneira por meio geral. da arte, você tá Arte dando ao vitamina, seu espírito, né, elementos da realidade que vão criar pontes. Pontes para uma ilustração, pontes para uma aplicação, pontes para compreender um testemunho final. Quando eu terminei o seminário, depois de 5 anos estudando teologia, eu fui trabalhar numa igreja em São Paulo. Eu trabalhava lá numa igreja e tal, e eu fui convidado para trabalhar com a capelania hospitalar no Hospital do Servidor em São Paulo, e eu pude passar um tempo ali, e foi uma experiência assim de você botar o pé no chão de novo. Eu lembro que foi a experiência de ter ido para o Hospital do Servidor, me ajudou a colocar o pé do chão depois de ter passado 5 anos na academia, e teve um outro livro chamado Silêncio, que virou um filme que o Martin A gente Scorsese deveria gravar um fez. episódio sobre Silêncio. Silêncio, do Shusaku Endo, Shusaku um Endo. autor japonês. Aquele livro, você vê, Deus usou um livro escrito por um japonês católico, tratando de uma ficção histórica que se passa no século XVI no Japão, para me trazer de volta para a realidade e me mostrar insights que eram profundos no meu ministério, no meu tratamento com pessoas. Então a literatura, a arte... O Makoto Fujimura escreveu um livro recentemente agora que ele toca nos grandes temas do silêncio, do Shusaku Endo. Então, só para terminar, se você está jogando o seu tempo fora só atrás de entretenimento, isso é uma coisa ruim. Jogar tempo fora é rolar o celular pra cima. gente. Rolar o celular Agora, pra se cima e você jogar tempo senta fora. com a sua esposa, às vezes Rolar o sozinho, celular no pra filme cima e jogar diante tempo de fora. dormir, enfim, vai no cinema, lê uma coisa aí, que não tem nada a ver com o seu trabalho. E até com seus enriquece, filhos, ô Felipe, enriquece. dependendo da idade Exatamente. deles, fugir das coisas não vai fazer elas fugirem de você. Exatamente. Então, você falou da Barbie. Quando saiu a Barbie, muita gente falava, não leva seu filho, não deixa ele ver. Né? Minhas filhas são adolescentes. Se eu não fosse no cinema e não assistisse eu, Mônica e minhas filhas, elas iam ouvir isso na escola. É melhor assistir com elas. do Poxa, que foi muito deixar legal. Ir elas no cinema, assistir na sozinhas. praça de Mesmo se elas alimentação não e forem pra conversar. escola, elas vão ouvir no grupinho do condomínio. Qualquer elas vão lugar, ouvir na igreja, elas vão ouvir igreja. entendeu? Exatamente. A maior tortura que a gente pode fazer com eles é deixá-los sem instrumentos para ler a cultura. Exatamente. Deixá-los sozinhos, sendo imersos na cultura, sem Exatamente. instrumentos e Tomando as recursos. próprias decisões. Tomando as próprias- Sim, mas ajudá-los. Você percebeu o que a Barbie queria? É, Qual exato. que era o desejo dela?
Como que ela encontrou? E dizer, nós somos assim. E dizer, nós somos assim. E que é uma das preocupações desse podcast, que é cultura, fé e sociedade. Exatamente. Agora, na questão dos ecos do evangelho que o Lucas falou, um filme que acho que quase ninguém assistiu, ele passou pelo cinema assim como se não existisse. Uma animação chamada Ron Bulgado. Maravilhoso. Cara, esse filme tem que ver com as crianças, cara. Ron Bulgado. Tem uma metanarrativa do evangelho na última cena. Que é o que eu negócio... sinto falta demais nos filmes atuais, que é a falta de pessoas se sacrificando. Isso. A ideia do sacrifício que eu tava pensando enquanto a gente Totalmente conversava. Se eu pudesse evangélico, recomendar filmes, um gênero para as pessoas assistirem hoje, especialmente o pessoal mais velho, filmes de guerra mais antigos, às vezes... Essa série que eu tô assistindo, essa grande cena que eu contei gira em torno de um sacrifício. Que é exatamente o que está faltando na nossa sociedade. Entender que o mundo, ele nos leva ao caos, ele promove o caos muitas vezes, nós somos colocados em situações terríveis e muitas vezes nós temos que aprender a nos sacrificar para que as coisas voltem à normalidade. Agora, se você não gostar de pensar em filmes e tal, assiste um que o presidente dos Estados Unidos mata todo mundo. Eu tô brincando. E a nação vence. Como muitos, aqueles filmes que passavam em Domingo Maior, sequestraram a filha do presidente. E ele põe uma faixinha de Rambo e vai atrás. Agora, se você quer pensar, refletir, parar e pensar, assista os filmes do Charlie Chaplin. Você falou do Tempos Modernos, O Grande Ditador. Eu já assisti Tempos Modernos, mas foi o máximo que eu consegui até hoje. É impressionante. Gente, eu acho que esse episódio vai precisar de um segundo episódio. Mas porque eu queria ter falado de não é segundo episódio, é cenas pós-créditos. Cenas pós-créditos, né? Mas isso que o Felipe trouxe pra gente é muito importante. Lembre-se de que a arte, de alguma forma, é um grito da alma. E toda alma anseia por Cristo. Que lindo isso. Ele não disse isso. Não, eu sou um grosso. A arte é um grito da alma e toda alma grita por Cristo. É isso aí. Gente, espero que você tenha gostado dessas dicas. Tem dicas também? Comente aí nos comentários desse episódio. Eu peço pra todo mundo do que fala bem do podcast, cara, diga o que você quer que a gente fale. Diga o que você quer que a gente fale. É isso aí. O problema é alguém escrever lá, não fale mais. Não fale mais. Valeu, gente. É nóis. Valeu.